Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos então na página 24 do livro O Diálogo, escrito por Santa Catarina de Sena. Item 1.2. As 4 petições. Desejando conhecer e seguir mais virilmente a verdade, aquela serva elevou a Deus o seu anseio, primeiramente por si mesma, convencida de que ninguém pode ser de fato útil aos demais através do ensino, do exemplo e da oração, se antes não cuidar de si pela aquisição das virtudes. Ela fez 4 petições ao Pai Eterno. A primeira por si mesmo, a segunda pela reforma da Santa Igreja, a terceira de caráter geral pelo mundo todo, sobretudo em favor da pacificação dos cristãos rebeldes, que tanto pecam e prejudicam a Santa Igreja. Na quarta, rogava a providência divina que cuidasse de todos, sobretudo de um caso particular. Eu quero chamar a atenção aqui nesse parágrafo, né, para uma palavrinha que aparece na primeira frase, né? Desejando conhecer e seguir virilmente a verdade. Virilmente a verdade. Temos que ser viris, né? Temos que nos posicionar virilmente. Essa palavra hoje, ela significa muito pouco, né? na nossa realidade, no mundo todo, né? Parece que nós não sabemos mais ser viris, né? Camila está perguntando, página 24, Camila, item 1.2, as 4 petições. Item 1.3. Catarina se oferece como vítima. O ardor era grande, contínuo, e aumentou ainda mais quando a verdade primeira lhe revelou as necessidades do mundo, mostrando-lhe sua confusão e pecados. Também uma carta do diretor espiritual falava de sofrimentos e dor intoleráveis por causa das ofensas cometidas contra Deus, da condenação eterna de muitos e da perseguição contra a Santa Igreja. Tudo isso lhe acendia a chama do desejo santo, no misto de tristeza pelos pecados e de alegria pela esperança de que Deus haveria de dar solução a tantos males. Aqui ela fala do diretor espiritual, né? Aqui tem uma pequena nota de rodapé dizendo o seguinte: o diretor espiritual de que fala o texto é o beato Raimundo de Capua, religioso dominicano. Ele nasceu pelo ano de 1330. Com 15 anos entrou na Ordem de São Domingos. Foi prior conventual em Roma, regente dos estudos em Sena, confessor de Catarina a partir do ano de 1374, embaixador do Papa em algumas nações, superior provincial em Bolonha, mestre-geral da Ordem. Devemos a ele a primeira biografia de Santa Catarina. Morreu em Nuremberg no ano de 1399.
voltando ao texto, né? Como considerasse a Eucaristia como o meio mais apto para a união do homem com Deus e maior conhecimento da verdade, pois na comunhão o homem se acha em Deus e Deus no homem, como o peixe no mar e o mar no peixe. Aquela serva ansiava pela aurora, a fim de ir à missa. Era um sábado, o dia de Maria. Amanheceu. Na hora da missa, sentiu um desejo imenso. Com profundo conhecimento de si, envergonhava-se da própria imperfeição. Parecia-lhe ser a causa de todos os males existentes no mundo. Por essa razão, odiava-se com santa justiça. Desprezava-se. Esse conhecimento, ódio, justiça, purificaram-na dos pecados que julgava ter e que de fato lhe estavam na alma. Dizia: ó Pai eterno, dirige-me a ti para que castigues meus defeitos neste mundo, e porque pelas minhas faltas sou a responsável dos sofrimentos que meu próximo padece, rogo-te que bondosamente te desagraves em mim. Então, Santa Catarina aqui oferece-se como vítima, né, para os pecados do mundo, para os pecados do próximo, né? E esse sentimento que Santa Catarina demonstra aqui, né, é o sentimento que todos que são inflamados pelo amor a Deus, todas as almas que se inflamam desse amor, sente, né? Que ela deseja, chama aqui desejo santo, no misto de tristeza pelos pecados e de alegria pela esperança de que Deus haveria de dar solução a tantos males, né? Então esse é o espírito com que a Santa Catarina se dirige a Deus Pai, né? Apresentando essas 4 petições, né? Então agora começaremos a primeira parte do livro, que se chama Roteiro da Formação Apostólica. Segundo capítulo, Princípios Fundamentais da Formação Apostólica. Item 2.1. A penitência sozinha não dá reparação à culpa. Então vamos lá. Então, a verdade eterna arrebatou em si, com maior violência, o desejo daquela serva, tal qual acontecia no Antigo Testamento, quando o fogo do céu descia sobre os holocaustos oferecidos a Deus e consumia a oferenda a ele agradável. A doce verdade enviou o fogo do Espírito Santo sobre aquela serva e aceitou o sacrifício de amor que ela fazia de si mesmo. Dizia-lhe, então agora Deus Pai vai falar, né? A ela, Santa Catarina: minha filha, não o sabes? Todos os sofrimentos que um homem suporta, ou pode suportar nesta vida, são insuficientes para satisfazer pela menor culpa. Sendo eu um bem infinito, a ofensa cometida contra mim pede satisfação infinita. Desejo que o compreendas. Os males desta existência não são punições, mas correção a filho que ofende. Assim, a satisfação se dá pelo amor, pelo arrependimento e pelo desprezo do pecado. Esse arrependimento é aceito
em lugar da culpa e do reato, não pela virtude dos sofrimentos padecidos, mas pela infinitude do amor de Deus. Deus, que é infinito, quer amor e dor infinitos. Aqui Deus Pai vai usar essa expressão, que é comum na teologia, né? Culpa e reato. Reato é uma palavra que significa estado ou condição de réu, tá certo? Ou seja, nós estamos na condição de réu, né? Existem outras duas expressões que vão ser usadas aqui, que é o reato da culpa e o reato da pena. O reato da culpa é o estado de pecador antes do arrependimento. Ele é réu por culpa, porque ele não se arrependeu, né? E o reato da pena é o estado do pecador antes da satisfação adequada pelo pecado cometido. Então guardem sempre essas expressões aí, que Deus vai voltar a elas, né? Então, eu vou ler de novo esse parágrafo, porque ele é muito importante, né? Todos os sofrimentos que um homem suporta ou pode suportar nesta vida são insuficientes para satisfazer pela menor culpa. A gente sabe disso, né? Sendo eu um bem infinito, a ofensa cometida contra mim pede satisfação infinita. Desejo que o compreendas. Os males desta existência não são punições, mas correção a filho que ofende. Assim, a satisfação se dá pelo amor, pelo arrependimento e pelo desprezo do pecado. Esse arrependimento é aceito em lugar da culpa e do reato, não pela virtude dos sofrimentos padecidos, mas pela infinitude do amor de Deus, do amor. Deus, que é infinito, quer amor e dor infinitos. Aqui tem uma nota do texto que diz assim: nessa passagem, Catarina se esquece de que falava o próprio Deus e usa a forma verbal da frase na terceira pessoa. Enganos semelhantes são raros no diálogo. A dor por ele desejada é infinita em dois sentidos: em relação à ofensa feita contra o Criador e com relação àquela feita ao próprio homem. Dois sentidos, né? Feita ao Criador e feita ao homem. Quem se acha unido a mim por um amor infinito, sofre quando me ofende ou vê que outros me ofendem. Igualmente, quando padece no corpo ou no espírito, qualquer que seja a sua origem, tem merecimento infinito. Dessa forma, satisfaz pela culpa, que era merecedora do inferno. Embora praticadas no tempo finito, são ações válidas, pois fortalecem-nas as virtudes, a caridade, a contrição, o desprezo da culpa, que são infinitos. Foi quanto ensinou Paulo ao afirmar, abre aspas, se eu falasse a língua dos anjos, adivinhasse o futuro, partilhasse os meus bens com os pobres e entregasse o corpo às chamas, mas não tivesse caridade, tudo isso de nada valeria. 1 Coríntios 13:13. Esse texto do Paulo foi lido na missa do domingo passado, né? No domingo da 50ª. O glorioso apóstolo faz ver que os gestos finitos são insuficientes para punir
ou satisfazer sem a força da caridade. Amor a Deus, né? Caridade era um amor desconhecido pelo homem, uma forma de amor desconhecida pelo homem, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Caridade era uma coisa absolutamente desconhecida do mundo pagão. Certo? E agora que nós estamos nos paganizando, essa forma de amor também se torna desconhecida para nós, né? E sem ela, nada que a gente faça tem algum merecimento, né? Nada. Item 2.2. Continua o Deus Pai falando para Catarina, né? A culpa é reparada pelo amor. Filha, fiz-te ver que a culpa não é reparada neste mundo pelos sofrimentos, suportados unicamente como sofrimentos, mas sim pelos sofrimentos aceitos, com amor, com desejo, com interna contrição. Então, aqui os santos sempre insistem que a gente deve encarar os sofrimentos aceitos ou impostos por nós mesmos nas nossas penitências, né? Nós devemos sempre encarar esses sofrimentos generosamente. É difícil de entender isto, né? Esse advérbio, né? Generosamente, de forma generosa, né? E aqui Deus dá para nós uma outra forma de dizer a mesma coisa, né? Que é suportados com desejo, com vontade, entendendo o valor do sofrimento, né? Então, os sofrimentos suportados unicamente como sofrimentos não são válidos para reparar a nossa culpa, né? Mas sim pelos sofrimentos aceitos com amor, com desejo, com interna contrição. Então, eu fico lembrando aqui dos estoicos, né? Os estoicos eram aqueles homens que suportavam os sofrimentos unicamente como sofrimentos. Não, a vida é assim mesmo, os estoicos diziam, né? A vida é assim mesmo, sofrimentos existem e nós devemos suportá-los como qualquer outra coisa na vida, né? Então o estoicismo ele se distancia, né, do cristianismo nesse ponto específico, né? Tanto o estoico quanto o cristão admitem que a vida é cheia de sofrimentos, né? Mas os estoicos, digamos assim, eles têm uma resignação a esses sofrimentos da vida. Encaram com, digamos assim, com certa indiferença esses sofrimentos, né? E acham que por isso vivem melhor do que os outros, né? Nós não podemos encarar os sofrimentos assim, né? Não basta a força da mortificação. Ocorre o anseio da alma. O mesmo acontece, aliás, com a caridade e qualquer outra virtude, que somente possuem valor
e produzem a vida em meu Filho Jesus Cristo crucificado? Isto é, na medida em que a pessoa dele recebe o amor e virtuosamente segue as suas pegadas. Somente assim adquirem valor. Então, nossos sofrimentos só adquirem valor na pessoa do Verbo crucificado, na crucificação. Né? Nós temos que oferecer esse nosso sofrimento para que Deus aceite incluí-lo no sofrimento de Jesus Cristo na cruz. Né? Somente assim adquirem valor. As mortificações satisfazem pela culpa na feliz comunhão do amor, adquirido na contemplação da minha bondade. Satisfazem graças à dor e à contrição quando praticadas no autoconhecimento e na consciência das culpas pessoais. Este conhecimento de si gera desprezo pelo mal, pela sensualidade, induz o homem a julgar-se merecedor de castigos e indigno de recompensa. Assim, acrescentava a doce verdade, é pela contrição interior, pelo amor paciente e pela humildade, considerando-se merecedora de castigos e não de prêmio, que a pessoa oferece reparação. Aqui tem uma nota nessa palavra sensualidade que ela menciona aqui. Né? Diz a nota, eu vou dizer o que eu acho da nota, vou lê-la pelo menos. A palavra sensualidade no pensamento de Catarina não inclui a conotação de lubricidade própria do termo em português. Quer apenas indicar a sensibilidade humana, carregada de tendências para o mal, por efeito do pecado original. Então, eu concordo parcialmente com a nota, eu apenas incluiria uma palavra aqui apenas, né? E a palavra é exatamente apenas. A palavra sensualidade no pensamento de Catarina não inclui apenas a conotação de lubricidade. Né? Eu colocaria isso aqui. Né? São as sensibilidades, né? A parte sensitiva da alma, né? Que é às vezes incontrolada pela vontade. Né? Então, esse conhecimento de si gera desprezo pelo mal, pela sensualidade, induz o homem a julgar-se merecedor de castigos e indigno de recompensa. Assim, acrescenta a doce verdade, é pela contrição interior, pelo amor paciente e pela humildade, considerando-se merecedores de castigos e não de prêmio, que a pessoa oferece reparação. Então, Deus está nos instruindo, né? Qual deve ser a nossa disposição interna, né? Para adquirir esse verdadeiro amor, que é a caridade, né? Esse amor novo que o cristianismo trouxe ao mundo. Item 2.3. O caminho da verdade. Continua Deus Pai falando, né? Tu me pedes sofrimentos como reparação das ofensas cometidas contra mim pelos homens. Desejas conhecer-me e amar-me como suma verdade. O caminho para atingir o conhecimento verdadeiro e a experiência do meu ser, vida eterna que sou, é este. Então, vamos lá, o caminho para conhecer a Deus, né?
Nunca abandones o autoconhecimento. Ao desceres para o vale da humildade, reconhecer-me-ás em ti, e de tal conhecimento receberás tudo aquilo de que necessitas. Nenhuma virtude tem valor sem a caridade. No entanto, é a humildade que forma e nutre a caridade. Então, que Deus Pai está ligando a virtude da humildade à virtude teologal da caridade. Então, quem não pratica, né, a virtude da humildade, não atinge o amor a Deus. Por exclusão aqui, né? Por exclusão do que fala Deus, né? Conhecendo-te, tu te humilharás ao perceber que por ti mesma nada és. É o memento homo, né? Tu és pó e ao pó se tornará, né? Esse é o conhecimento, esse é o autoconhecimento falado aqui. Toda vez que se falar de autoconhecimento, tanto Santa Catarina quanto Deus, é sobre esse conhecimento, né? Nada és. Esse é o autoconhecimento verdadeiro, né? Verás que o teu ser procede de mim, que vos amei, a ti e aos outros, antes de virdes à existência. Deus nos amou antes de nos criar. Além disso, quando quis recriar-vos na graça, com inefável amor, eu vos lavei e vos concedi uma vida nova no sangue do meu Filho unigênito. Naquele sangue derramado num grande incêndio de amor. Grande incêndio de amor que foi a cruz, né, de Nosso Senhor. Para quem destrói em si o egoísmo, é no autoconhecimento que tal sangue manifesta a verdade. Autoconhecimento é o quê? Nada és. Não é? Nunca esqueçamos essa expressão dele. Nada és. Não existe outro meio. Por meio dele, o homem, em inexprimível amor, conhece-me e sofre. Não com... Aqui é muito importante essa observação de Deus Pai, né? Não com um sofrimento angustiante, aflitivo e árido, mas com uma dor que alimenta interiormente. Ao conhecer a verdade, a alma sofrerá terrivelmente, pois toma consciência dos próprios pecados e vê a cega ingratidão humana. Nenhuma dor sofreria se não amasse. Aqui tem uma nota dizendo assim: este parágrafo resume a doutrina catariniana da cela interior, isto é, do autoconhecimento em Deus.
O assunto será retomado e desenvolvido mais adiante no parágrafo 18.3.1. Então, autoconhecimento em Deus. Deus está ensinando para Catarina o que é o autoconhecimento. É o conhecimento de que nada somos. Deus fala, né? Conhecendo-te, tu te humilharás ao perceber que por ti mesma nada és. Item 2.4. A satisfação reparadora mede-se pelo amor. Logo que tu e meus servidores conhecerdes a minha verdade através daquele caminho, que era o caminho, é o único caminho, né? Ele fala aqui, né? O único caminho. Tereis de sofrer tribulações, ofensas e desprezos por palavras e ações até a morte. Tudo isso para a glória e louvor do meu nome. Sim, padecerás, sofrerás. Tu e meus servidores. Portanto, amai-vos, armai-vos de muita paciência, arrependimento dos vossos pecados e de amor à virtude, pela glória e louvor do meu nome. Agindo assim, aceitarei a reparação das culpas tuas e dos demais servidores. Pela força do amor e caridade, vossos sofrimentos serão suficientes para dar satisfação e reparação por vós mesmos e pelos demais. Então aqui Deus Pai está aceitando o oferecimento de Santa Catarina como vítima, né? E ensinando a ela como é que deve ser o comportamento dela para que ele aceite este sofrimento. Tá certo? E ensinando a todos nós, né, que estamos lendo isso aqui, né? Pessoalmente, recebereis o fruto da vida. Serão canceladas as manchas dos vossos pecados. Já não me recordarei de que me ofendestes. Quanto aos outros, graças ao vosso amor, concederei o perdão em conformidade com suas disposições. Aqui ele faz, então, uma distinção, né? Uma coisa é para ela, Santa Catarina. Então ele fala que vai esquecer os pecados dela. Então, quando Deus esquece alguma coisa, essa alguma coisa deixa de existir, né? Isso é um dos mistérios, né, do perdão de Deus, né? Quando Deus nos perdoa desta forma que ele está falando aqui, quando ele se esquece dos nossos pecados, pensa bem como é esse mistério, né? Deus não esquece de nada. Mas ele diz que se esquece dos nossos pecados. Então eles deixam de existir, não é? Se Deus se esquecer de qualquer um de nós, por hipótese, nós deixamos imediatamente de existir. Nós só existimos porque Deus se lembra de nós em todos os instantes, né? Nós vivemos no tempo, né?
Mas em todos os instantes desse tempo em que nós vivemos, para nós existirmos, Deus tem que lembrar da gente. Né? Então ele faz uma distinção entre Santa Catarina e os outros. Que ela está se sacrificando pelos outros. Né? Ele fala, olha, dos vossos pecados eu vou me esquecer. Agora, para quem você reza, para quem você pede, eu concederei o perdão em conformidade com as suas disposições, as disposições deles. Depende deles. Eu vou considerar a sua oração. Mas a minha ação será de conformidade, em conformidade com as disposições dos outros. Então, para aqueles que se dispuserem com humildade e respeito aos ensinamentos dos meus servidores, perdoarei a culpa e o reato. A condição de réu, né? Como? No sentido de que tenham um autoconhecimento perfeito e a contrição dos pecados. Eles precisam ter isto. Tais pessoas, graças à oração e à caridade dos meus servidores, obterão perdão. Exige-se, porém, humildade no acolhimento. A obtenção com maior ou menor intensidade, de acordo com a intenção que tiverem de fazer frutificar a graça. É assim que Deus age. Né? Nós precisamos rezar pelos outros. Ele leva em conta essas nossas orações. Tá certo? Isso causa merecimento para nós, perante Deus. Mas essas orações serão levadas em conta dependendo da disposição da pessoa para quem nós rezamos. Para os cristãos, em geral, afirmo que pelos vossos anseios haverão de obter a remissão e o cancelamento das culpas, a não ser que a sua obstinação seja tamanha que prefiram ser reprovados por má vontade, com desprezo do sangue com que foram amorosamente remidos. Estes, que favores receberão? Por consideração aos pedidos dos meus servidores, terei paciência com eles, iluminá-los-ei e suscitarei o remorso. Farei que sintam gosto pela virtude, que provem prazer na amizade dos meus servidores. Algumas vezes permitirei que o mundo lhes mostre a sua face e experimentar numerosas e diferentes impressões. Quero que percebam a instabilidade do mundo e elevem seus desejos em direção à pátria eterna. Então é o que ele fará para esses outros. Né? Assim e com outros expedientes, invisíveis aos olhos, inenarráveis para a língua e imperceptíveis ao coração, pois são inúmeros os caminhos e recursos de que me sirvo, unicamente por amor eu os convido à graça, desejoso de que minha verdade se realize neles. É o que Deus vai fazer para quem... Ele chama aqui para os cristãos em geral. Não é? Afirmo que pelos vossos anseios haverão de obter a remissão e o cancelamento das culpas, a não ser que sua obstinação seja tamanha, e aí ele continua. Então, pela consideração aos pedidos de meus servidores, as orações, né? E aí ele vai então dizer o que ele faz com as nossas orações em função da conversão dos outros. O motivo que me leva a agir dessa forma
É sempre o inestimável amor com que os criei. É a oração, são os anseios, é a dor dos meus servidores. Veja que peso que os seguidores de Deus têm aqui, não é? Junto a ele, para a conversão e a reorientação da vida de todo o mundo sobre o planeta Terra. Tá certo? Deus está dizendo para nós o que ele faz com as nossas orações, desde que elas sejam feitas dentro do autoconhecimento e da caridade. Né? Deus está dando todas as dicas, né? Não, os seguidores aqui somos nós, seguidores do seu filho, né? Não são santos, somos nós. Jamais desprezo a lágrima, o suor, a sua oração humilde, a dos servidores. Jamais desprezo. Pelo contrário, aceito tudo isso, uma vez que sou eu mesmo que levo meus seguidores a amar e a sofrer por causa da condenação alheia. Ah, Camila. A Camila fala aqui, cheguei a pensar que fôssemos nós, mas achei meio impossível. Pois é. Deus está nos dizendo aqui como é que ele considera as nossas orações, né? Pelos outros, né? A gente acha que seja impossível mesmo, né? Como Deus vai me ouvir, né, nas minhas orações? Mas somos nós, os seus seguidores, né? Jamais desprezo a lágrima, o suor, a sua oração humilde. Pelo contrário, aceito tudo isso, uma vez que sou eu mesmo que levo meus servidores a amar e a sofrer por causa da condenação alheia. A tais pessoas, porém, não é dada a remissão do reato. Elas continuam réus, né? Elas não se encontram pessoalmente dispostas a acolher, mediante uma caridade perfeita, o meu amor e o amor dos meus servidores. Elas não sentem dor e contrição perfeitas dos pecados cometidos. Sua caridade e contrição são imperfeitas. Eis o motivo porque não alcançam a remissão da pena, como aqueles de que falei antes, mas somente o perdão da culpa. Isso tem a ver com o nosso destino depois da morte, né? Ele vai falar: realmente é mister que haja boa disposição de ambas as partes. Sendo imperfeitos, estes últimos imperfeitamente acolhem os anseios dos meus servidores, os quais, com mortificações, se oferecem a mim em seus lugares. Então, oferecer mortificação pelos pecadores, não é? Pela conversão dos pecadores. Não é? Ele está dizendo aqui: sendo imperfeitos, esses últimos imperfeitamente acolhem os anseios dos meus servidores, os quais, com mortificações, se oferecem a mim em seus lugares. Todavia, como disse acima, eles obtêm a reparação da culpa e são perdoados. Pelo modo explicado, isto é, mediante iluminação interior, pelo remorso, obtêm a satisfação da culpa.
começam a ter consciência das suas faltas, confessam-nas e recebem a graça. São cristãos de caridade comum. Essa expressão é muito importante aqui. Cristãos de caridade comum. Tá certo? Aqui tem uma nota mais ou menos desnecessária, mas eu vou ler, porque ele vai explicar, né? Deus Pai vai explicar aqui. Cristãos de caridade comum são os leigos que vivem os mandamentos, mas não os conselhos evangélicos. Caridade comum. Se eles tudo aceitarem mediante a conversão de vida, se não se opuserem ao amor do Espírito Santo, livrar-se-ão do pecado e alcançarão a graça. No entanto, se por maldade se comportarem com ingratidão, sem reconhecimento para comigo e meus servidores, o dom a eles feito por misericórdia se transformará em juízo e ruína. Isto é, não por falha da misericórdia, não por falta do servidor que rezou por eles, né? Que se mortificou por eles. Não por falta do servidor que por eles implorava, mas unicamente pela maldade e dureza que eles mesmos, livremente, puseram em seus corações, qual diamante que somente o sangue de Cristo consegue quebrar. Apesar de tal dureza, afirmo-te que tais pessoas, enquanto se acham nesta vida e possuem a liberdade, poderão invocar o sangue de meu filho e derramá-lo sobre o próprio coração. Então Cristo o romperá e elas receberão o fruto do sangue. Mas se demorarem, o tempo oportuno se esgotará. Já não haverá remédio, porque não aproveitaram o dom que lhes dera eu através da memória, para se recordarem dos benefícios recebidos, e através da vontade para me amarem como herança eterna. Então, amor é uma coisa que se pratica com a vontade, não é? Ele fala através da vontade, para me amarem como herança eterna. Sim, este é o dom que vos entreguei e que deve voltar às minhas mãos paternas. Quando o homem vende ou dá ao demônio tal presente, então passa a caminhar com o maligno e leva consigo o que adquiriu na vida, ou seja, a memória cheia de recordações desonestas, de orgulho, de amor próprio, de ódio e desprezo pelos outros, qual perseguidor dos meus servidores fiéis. A memória, ela se torna uma pena terrível para aqueles que vão para o inferno, né? Por causa exatamente disso que Deus falou aqui, né? Carregadas de tais pecados, estas pessoas não satisfazem pela culpa com a contrição, não satisfazem, não abandonam o mal. A vontade lhes ofusca a inteligência e assim, na corrupção, vão para o fogo eterno. Então, eu vou parar aqui, né? Antes do sumário e exortação, que termina, digamos, essa fala de Deus Pai, né? Onde, frente, né, ao oferecimento que Santa Catarina faz a ele, como vítima, não é? Pelos pecados dos outros, né? Ele faz um discurso aqui, Deus Pai faz um discurso explicando para ela, dizendo assim: filha, olha,
Sim, eu vi que você se ofereceu como vítima. Mas eu vou te contar como é que eu vou considerar esse seu ato. Eu considero, eu aceito o seu ato de entrega a mim, mas eu vou te contar como é que isso vai ser feito. Primeiro ele diz: a você, os seus pecados estarão perdoados e eu vou esquecê-los. Aos outros, aí vai depender de como eles receberão, né, essa minha graça. O Leandro diz aqui: impressionante como Deus Pai é teologicamente impecável em tudo o que diz, por óbvio. Muito diferente das diversas aparições modernas, em que a suposta Nossa Senhora fala um tanto de imperfeições ou mesmo erros teológicos, ou se ocupa de assuntos relevantes. Bom, claro. Aqui, enfim, aqui é a própria fonte da teologia falando, né? Tá certo? Então aqui não tem blá blá blá, né? E você vê que Deus não apela em momento nenhum para a nossa sensibilidade. Tá certo? Ele só apela para os atributos maiores, superiores da alma, né? Que é o intelecto e a vontade. Tá certo? Qual que é a parte do intelecto aqui? O intelecto é o autoconhecimento. Tá certo? Que é resumido ao nada és. Esse é o autoconhecimento. E onde está a vontade? A vontade está no amor a Deus. Tá certo? As duas. Bem, só antes de abrir para as manifestações aí, o que mais me espanta no texto, no discurso de Deus, é a crueza. Crueza. Deus não é sofisticado. Ele não usa palavras pomposas. Ele é absolutamente direto. Certo? Ele diz o que ele faz, ele diz o que ele espera de nós e ele diz o que acontece conosco, dependendo da nossa adesão, da nossa vontade a ele. Ele não tem, como o próprio Leandro fala, né? Não tem. É um bolo seco, não tem nenhum molhinho. Nada. Nada. Esse discurso é de Deus Pai. Tá certo? Ele não usa nenhum subterfúgio. Ele fala diretamente o que ele vai fazer. Ele responde a Santa Catarina dizendo exatamente o que ele vai fazer. Não, tudo bem, eu ouvi o seu oferecimento. Eu vou fazer isso, isso, isso e isso com aqueles para quem você se oferece agora como vítima. Não? Pois bem, espero agora as observações de vocês, as perguntas, Professor, bom dia. Salve Maria. Salve Maria. Primeiro eu agradecer, que eu achei muito boa, tô vendo que a escolha do livro para a Quaresma foi excelente. E eu achei assim, muito oportuna essa leitura de hoje, porque eu tenho rezado muito pela conversão de meu pai, né? E renovou minha esperança. Uhum. É claro. Sabendo que eu tinha lido uma vez já no Santo Afonso de Ligório, falando de São Tomás de Aquino, né? Explicando que a oração infalível a oração única e infalível é para nós mesmos, pedindo coisas pertinentes à salvação, né? E com humildade, né?
Então, aqui fala, Deus Pai fala bem isso, ó, eu vou considerar, não vou desprezar uma lágrima, nenhuma mortificação, né? Mas depende do outro também, né? Porque a vontade do outro é muito respeitada por Deus, né? O livre-arbítrio não toca, né? Não. Deus não. Mas deu uma renovada e até, né, sugestões, né, de mortificações, essas coisas, né, de se oferecer como vítima pelos outros, né? Não apenas a oração. É muito interessante, assim, para mim, pessoalmente, está valendo muito. Pois é, Tiago. E não nos percamos aqui nessa sensação, né, de que só os santos podem fazer isso. Não é? Assim, só os santos podem se mortificar pelos outros, etc, etc, né? Nós todos podemos fazer isso. E curiosamente, milagrosamente, nesse processo, nós também nos santificamos, né? Quer dizer, nessa prática de rezar pelos outros, de fazer mortificação pelos outros, nós próprios vamos aumentando em nós o amor a Deus, né? Então, Deus é tão bom, é tão misericordioso, que no próprio ato de rezar pela salvação dos outros, nós estamos nos salvando, né? Tá certo? Ele vai falar aqui, na frente, que o verdadeiro amor a Ele se dá é no homem que se ama a Deus. Esse é o título, inclusive, de um item que nós vamos ler em breve aqui, tá? Então, esse negócio de amor a Deus, o que é esse amor a Deus? Eu ficar assim o dia todo amando a Deus, tal, não. Tá? Então, nós vamos ler aqui o que ele fala desse amor a Deus, a Ele, né? Na prática, tá bom? Falar também que uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim que existem pessoas na nossa família, no caso era sobre família que estava sendo falado, mas existem pessoas na nossa família que só resistem porque nós rezamos por elas. E assim, porque nós não vemos ou não temos a sensação, né, de que as nossas orações estão sendo ouvidas, atendidas. Porque nós não temos condições de perceber isso. Porque, na verdade, Deus, ele usa de qualquer pequena abertura que a pessoa der. Porque ele quer salvar as nossas almas. E nós achamos que as nossas orações não têm efeito porque nós somos orgulhosos. Nós achamos que nós precisamos ser, assim, seres muito perfeitos para que Deus nos ouça. Mas Deus nos ouve não por nosso merecimento, mas porque Ele tem misericórdia de nós. Isso. E aí, da mesma maneira como nós, de alguma maneira que eu já até falei isso uma vez numa outra, inexplicável, nós fomos, abrimos essa brecha e Deus foi lá e nos tocou, né? E vem, e nós somos responsáveis por abrir uma pequena brecha, porque o que a gente dá a Deus é o mínimo, né? Então, todos os dias nós abrimos uma pequena brecha para que Deus nos toque e continue nos conduzindo. Isso que é o vigiai, eu acredito. Né? Então, a gente não pode achar que as nossas orações não estão sendo ouvidas. Nós temos que nos colocar nos nossos lugares, humildemente, como criaturas imperfeitas, e pensar que nossas orações também são imperfeitas. Deus, em sua generosidade, vai ouvi-las. E se a outra pessoa, e nós temos que pedir a Deus que
acha, se é na falta de uma outra palavra, uma brecha na pessoa por quem nós rezamos, para tocá-las como nos tocou. Interessante que você falou aí, que é o seguinte: primeiro, a Santa Catarina de Sena tem uma carta, que eu não vou me lembrar qual é, a uma pessoa, que também não lembro quem é, em que ela fala desse negócio da oração. Ela fala o seguinte, que Deus, por misericórdia de nós, não nos mostra o efeito da nossa oração. Por que por misericórdia de nós? Porque se ele... A Santa Catarina diz que todas as nossas orações, todos os nossos pedidos são atendidos por Deus. É simplesmente assim que ela fala. Agora, a gente não tem essa sensação. Porque ela fala, para que nós não sejamos orgulhosos. Vocês imaginam se tudo que a gente pedisse a Deus, ele mostrasse para a gente que ele estava nos atendendo? Olha a tentação do orgulho. Então, ele nos protege. A gente não saber o efeito das nossas orações é uma proteção que Deus nos dá. Exatamente por causa do nosso orgulho. Ele sabe o material de que nós somos feitos, né? A segunda coisa, olha, Deus aqui, ele fala exatamente o que ele faz quando ele ouve uma oração ou um oferecimento de uma mortificação. Olha o que ele fala, né? Página 32. Isso aqui é muito importante para a gente entender o que ele faz, né? Por consideração aos pedidos dos meus servidores, terei paciência com eles, iluminá-los-ei, suscitarei o remorso, farei que sintam gosto pela virtude, que provem prazer na amizade dos meus servidores. Então, ele vai fazer para quem a gente pede isto aqui. Terei paciência com eles. Algumas vezes permitirei que o mundo lhes mostre a sua face e experimentarão numerosas e diferentes impressões. Quero que percebam a estabilidade do mundo e elevem seus desejos em direção à pátria eterna. Olha, aqui nessa pequena frase está incluído tanta coisa que Deus faz. Porque o que é perceber a instabilidade do mundo? O que Deus pode fazer para nós, um homem, não é? Para que ele perceba a instabilidade do mundo? Deus pode fazer tanta coisa, não é? Ele pode mandar tanta instabilidade na vida da pessoa para ela perceber isso. Deus não quer dizer assim, olha, vai para o YouTube e Twitter e percebam a instabilidade. Não é isso que ele está falando, não. Ele está falando na nossa própria vida. Ele pode fazer com que nós percamos a nossa fortuna, a nossa saúde, os nossos entes queridos. Aqui está incluído isso tudo que Deus pode fazer para que aqueles para os quais os servidores deles rezam se convertam. Assim e com outros expedientes invisíveis aos olhos, inenarráveis para a língua e imperceptíveis ao coração. Então Deus está dizendo para nós, né? O que ele faz? Qual que é a operação dele? Deus Pai está dizendo para nós como ele opera. Tá certo? Como ele opera, qual que é a operação dele, né? E eu queria chamar a atenção, eu esqueci de comentar também, ao que Deus chama de cristãos da caridade comum. Que eu me incluo aqui, né? Que a nota aqui, provavelmente do tradutor, eu não sei, mas deve ser todas as notas dele, diz assim: cristãos da caridade comum são os leigos que vivem os mandamentos, mas não os conselhos evangélicos. Depois ele vai entrar em mais. Então, assim, cristãos de caridade comum começam a ter consciência das suas faltas,
confessam-nas e recebem a graça. São os cristãos da caridade comum. Sou eu. Tá? Por mais desanimante que isso seja, sou eu, esse cristão de caridade comum, né? Quer dizer, tenho a esperança de ser, né? Esse. Depois ele vai falar o destino desses cristãos de caridade comum, mais na frente. Leandro está digitando aqui. Alguma outra pessoa? Acho que Cristina queria falar num certo momento, não sei. Professor, sobre a expressão autoconhecimento, a palavra autoconhecimento, conhecimento de si, conhecimento de nós, que parece ser muito moderna, né? É socrático, né? É socrático. Conheça-te a ti mesmo. Eu tenho aqui um opúsculo de umas cartas seletas de Santa Catarina. Uhum. A primeira carta que ela dirige a um monge de Sertosa que está na prisão. Olha que palavra interessante que ela usa aqui. Quando digo conhecimento de nós, quero dizer que vejamos nosso não ser. Tem até a nota do tradutor, não ser. Isso. Não parece até coisa de disso? Parece. Essa confusão, hoje, não é confusão. Hoje, o que nós sabemos de conhecimento de si, conhecer a nós mesmos e não ser, é totalmente diferente dessa verdade que não está sendo ensinada agora, né? A frase completa é assim: quando digo conhecimento de nós, quero dizer que vejamos nosso não ser e como fomos sempre praticantes de todo pecado e iniquidade. Aí vem a nota aqui do editor. Isto é, o não ser, né? Isto é, não existimos por nós mesmos, mas nosso ser depende totalmente de Deus. Isso. Uma coisa totalmente... Bom, deixa eu parar aqui. Esse editor é sábio. Nós não temos o ser subsistente, né? É aquilo que eu falei, né? Se Deus deixar de pensar na gente, imediatamente depois nós passamos a não ser. O nosso ser, ele é mantido pelo amor de Deus a nós. A manutenção do nosso ser, de todos os seres, da natureza, de tudo, né? Para usar uma expressão muito simples do Chesterton, né? Se Deus parar de pensar que a grama é verde e começar a pensar que ela é vermelha, a grama imediatamente passa a ser vermelha. Tá certo? Então, é exatamente esse autoconhecimento. Nada és. Nada és. Esse é o verdadeiro autoconhecimento místico da igreja, dos grandes místicos da igreja, que é deformado, claro, por essa onda de orientalismo que nós temos no mundo, né? Que nós tivemos no mundo, porque hoje nem isso nós temos, o mundo piorou demais. Mas assim, é exatamente isso, esse autoconhecimento que ela fala, conhecimento de si, é exatamente isto. Quer dizer, nós não somos por nós mesmos, né? E Deus, a permanência, a constância do amor de Deus, ela é demonstrada fisicamente, né? Enquanto estamos vivos, justamente por estarmos vivos. Nós estamos vivos porque Deus quer que nós estejamos vivos, né? É exatamente isso, né? Leandro, estou experimentando essa graça ultimamente. Uma pessoa por quem peço a conversão há anos começou a passar por inúmeros infortúnios e de uma hora para outra passou a ter inúmeras boas resoluções. Está procurando se formar, coisa que jamais imaginei ser possível. Então, quando ele fala isso aqui, né, porque ele está tentando explicar quais são os caminhos que ele usa, né? Então ele fala que ele vai mostrar a essa pessoa a instabilidade do mundo.
essa instabilidade do mundo pode conter várias coisas, né? Enfim, tem uma história de Santa Catarina, também muito interessante, que era de um rico nobre de Espanha, e que pediu a ela que rezasse muito por ele, para a salvação dele. Esse cara era poderosíssimo. Ele, inclusive, financiou um ou dois dos conventos que ela estava construindo na época, né, da reforma do Carmelo que ela estava empreendendo. E ela sentou com ele seriamente e perguntou assim: olha, você quer mesmo que eu reze pela sua salvação? Porque você não vai gostar muito das consequências dessa minha oração. E ele disse para ela: não, eu quero sim, eu quero inclusive que as missas desse convento sejam, que tenham as intenções pela minha salvação, etc. Eu falei: então tá bom, eu vou rezar. A vida desse homem se transformou completamente. Ele perdeu toda a fortuna dele, morreu pobre, paupérrimo, tá certo? Mas se salvou. Então, assim, os caminhos de Deus, ele inclui, para a salvação dos pecadores, vários tipos de estratégia, né? Deus é um estrategista, né, muito bom. Então, assim, mais alguma... Falando de novo nesses cristãos da caridade comum, eu fico pensando que o decaimento da inteligência, parece que a cada geração está decaindo mais, nós somos frutos dela, né? Nós estamos vendo esse decaimento em nós mesmos, porque até para seguir os conselhos evangélicos, muitas vezes é difícil, porque a gente nem entende. Muita coisa a gente não entende. Se a gente não tiver alguém que venha, que traduza, que explique pra gente, a gente tem que se apegar muito aos livros como desse tipo aqui, para nos explicar as coisas. Porque quais são, né? Pobreza. Senão nós vamos ficar nessa faixa mesmo. E olha lá, que Deus nos ajude. Os conselhos evangélicos são pobreza, obediência e castidade, né? Certo? Esses são os conselhos evangélicos. Claro, a gente não sabe como seguir, né? A gente não sabe. Sim, como vivê-los. Não. Como vivenciar isso? Como não. É que faz? Não sabe. Senão vira um fingimento. A gente finge pra gente mesmo. E veja bem, esses conselhos evangélicos, eles são praticados, via de regra, pelos religiosos, né? Pelos monges, principalmente, mas por todos os religiosos. Nesse caso a gente entende, né? Por exemplo, um monge, ele tem que abandonar a riqueza que ele tenha no mundo. É compreensível. Entra para o mosteiro, abre mão de tudo. Ele tem que praticar a obediência. Então, pobreza, né? Pobreza. Ele tem que praticar a obediência. Ele tem que obedecer o abade, né? O prior. Assim com as monjas, né? Castidade, a gente entende também, né? Agora, e nós leigos? Esses conselhos não são só para os religiosos, são para os leigos, né? Tá certo? Para os casados, né? O que é praticar castidade no casamento? Hoje ninguém sabe mais. O que é praticar a pobreza para um homem que tem bens materiais? Não é? Certamente não é ele abrir mão de tudo que ele tem, doar e ficar morando na favela. Não é isso. Não é isso. Não é? E o que é praticar a obediência para um leigo? Tá certo? Então,
Isso desapareceu da nossa cabeça. Nós não sabemos nem como acessar, nem como procurar, né? De um modo geral, nós não sabemos nem como procurar, né? O Leandro quer me matar de raiva aqui. Ele está dizendo: os leigos têm que ler os princípios da DSI, Doutrina Social da Igreja. Ai, meu Deus do céu, essa DSI, tanta bobagem que se fala em relação a isso. Mas então, assim, então hoje, cada vez mais, nós dependemos da misericórdia de Deus, né? A gente tem que rezar para Deus, dizer assim: meu Deus, me coloque em contato com um livro, com uma pessoa que me explique isso. É o que nós temos que fazer. Eu não sei, eu nem procurar. Eu sei que o senhor falou lá para Santa Catarina de Sena, esse negócio aí dos cristãos comuns, dos conselhos evangélicos. Mas o que é isso? Nós temos que recorrer a ele, a sua mãe, né? Para nos incluir isso nas nossas orações, né? Pedir luz. Hoje nós estamos numa situação terrível, né? Então, mas como nós estamos na quaresma e é uma época da nossa conversão, né? Que Deus dá que a igreja nos dispõe, né? Para converter. Aí Camila dizendo: eu me vejo assim mesmo, né? É claro, todos nós estamos assim, Camila. Sim. Em termos de religião, nós somos analfabetos, né? Por isso que eu ouvi Deus Pai falando por uma santa, né? É muito bom, né? Ascetismo, inclusive, é uma palavra que pouca gente tem ideia do que seja, né? Nós temos ideia. Eu estava comentando numa reunião do sábado, lá com os pais da escolinha, que a gente não sabe. A gente sabe o que é meditação. Quando a gente fala a palavra meditação em qualquer ambiente, a gente logo nos vem na nossa cabeça aquele guru oriental na posição de lótus, né, com a perna cruzadinha assim, né, assim, com o olhinho fechado, aquela figura esquálita, né, aquela magreza do guru oriental, né, e a gente não imagina nunca a meditação católica, né, porque nós não temos formação para isso, né. Ela falando: não sei nada, nem me considero parte dos servidores. Ah, mas você é, não é? Nós estamos dentro da igreja com as graças comuns que a igreja tem. Nós podemos nos tornar servidores mais ou menos úteis, né? Sempre seremos inúteis sem a graça dele, mas enfim, nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, assim, nós não sabemos a meditação católica, né? É a oração principal da igreja, não é? Nós não sabemos como é que ela é feita, não é? Nós vimos sobre meditação aqui na quaresma de 2 anos atrás, né? Quando nós lemos A Alma de Todo Apostolado. Temos o livro de Santo Afonso hoje que nos ensina a fazer a meditação, né? Mas quantos de nós se anima a aprender isso? Quantos de nós se anima a fazer a oração mais considerada pela igreja, né? Que é a oração mental, né? Que é a tal meditação, né? Realmente nós somos miseráveis, né? Mas quem se animar a começar o caminho da meditação, força. No dia que a irmã falou sobre a meditação, eu fiquei perguntando mesmo como se faz isso. Eu não sei. Então, para quem não sabe, aqui nesse livro, nesse livro, Meditações para Todos os Dias do Ano, o primeiro capítulo dele, são 3 ou 4 páginas, ele ensina para você como faz a meditação, a oração mental da igreja, né? São 3 pagininhas que você lê e você aprende a fazer meditação, tá? É o primeiro texto, o primeiro texto é um prefácio do tradutor. O segundo texto
É modo de fazer a oração mental por Santo Afonso. Então, é o primeiro texto aqui do livro. Tá? Então, para quem não sabe, fazer um bom começo é este aqui. Outro livro que fala sobre meditação católica é aquele tratado de compêndio de teologia ascética e mística do padre Tanqueray. Tá? A alma de todo apostolado também fala. Tá? A alma de todo apostolado também fala. Quem tiver pode consultar. Então, essas 3 referências. O livro do Santo Afonso é bom porque ele nos ajuda a fazer a meditação por causa dos textos que ele faz para cada dia do ano litúrgico. Cada dia do ano litúrgico tem uma meditação. Às vezes tem mais de uma. Porque tem dia do ano que é dia de santo, que ele tem uma meditação específica para o santo. Né? Então, pelo menos nisso, nós temos essas referências que eu conheço. Eu não conheço outro. Não é. Não. O padre me disse que isso é leitura. Não é. Você vai ver como é que faz lendo. Tá certo? Muito pouca gente tem a capacidade de fazer meditação, a oração mental sem leitura. Então, para nós que precisamos de leite materno para viver, a melhor forma de começar a meditação, a oração de meditação, oração mental, é através de pequenas leituras. O texto é curto. E a partir do texto, você começa as meditações. Exatamente. A partir dos efeitos que o texto causa em você, é que você vai meditar as coisas. E sempre estar aberto para as inspirações que Deus te dá naquele momento que você está lendo. Não é uma leitura qualquer, tá certo? Não é uma leitura qualquer. Então, é importantíssima a leitura, tá? Para quem está começando. Não comece a meditação sem leitura, né? Porque a gente não aguenta, né? O Tratado da Oração e Meditação de São Pedro de Alcântara é muito bom também, sim. A Filoteia não é um livro para se meditar, como a Camila falou aqui, tá? Não é um livro tipo esse de Santo Afonso, tá? O Santo Afonso, gente, ele teve tanto carinho conosco que ele preparou um livro para nós, para ensinar a gente como meditar. E escreveu 1.200 páginas aqui, né? Sim, Filoteia é um livro de espiritualidade de São Francisco, propriamente espiritualidade de São Francisco de Sales, né? Enfim, é maravilhoso Filoteia, né? Maravilhoso. São Francisco de Sales é uma coisa extraordinária, né? Um ouro da igreja, né? Então, assim, agora de Santo Afonso não. Santo Afonso tem, assim, tem para todos os dias, né? E os dias da semana são mais ou menos espelhados, né? Na Paixão do Nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, terça-feira que a gente reza o mistério doloroso, né? Ele fala sempre sobre Jesus. Sexta-feira também. Sábado ele se dedica a Maria, né? Quinta ele se dedica à missa, à Eucaristia. Então, assim, é extraordinário o livro de Santo Afonso. Então, para quem quer começar amanhã a prática da meditação católica, é claro que ao longo do tempo os níveis de meditação vão melhorando, né? Comece por Santo Afonso, tá? Sim, nesses dias ele falou muito sobre o carnaval e as ofensas. Sim, claro. Porque o domingo da 50ª, né? É o domingo de carnaval. Né? Tá certo? Então ele fala. Ele fala desde a semana anterior sobre as ofensas no carnaval, sobre como a gente tem que reparar essas ofensas. Né? Enfim. Ele vai dando. Não, o carnaval naquela época era diferente, né? Hoje eu acho que
ele ressuscitaria, viria um carnaval e morreria logo em seguida. Não tem... Então, assim, sobre a oração mental, pelo menos, a gente pode ter essas coisas, né? Ele acompanha todo o tempo litúrgico. Agora é a quaresma. Ele faz, enfim, ele faz a meditação completa dos dias da quaresma, né? Então, veja bem, além de você meditar, praticar a oração mental, você a pratica seguindo o ano litúrgico. Você para de viver o ano civil. Tá certo? Você para de viver o ano civil. Você começa a viver os tempos da igreja. E isso te ajuda em todos os cantos que você pode imaginar, né? Isso te ajuda a acompanhar as missas, né? Diárias ou as dominicais. Isso te ajuda a viver, digamos assim, dentro do horizonte mental do ano litúrgico, que sempre é o mesmo. Então, é uma espécie... Gente, o ano litúrgico, a gente não presta atenção nisso, né, infelizmente. O ano litúrgico é uma espécie de eternidade que a igreja impõe à passagem do tempo. Né? Sim. Quem vive o ano litúrgico vive numa espécie de eternidade. Porque é sempre o mesmo. Os ensinamentos santos são os mesmos. E é exatamente esses ensinamentos que a gente tem que absorver, né? A estratégia da igreja com o ano litúrgico é uma coisa extraordinária, né? A estratégia do verbo encarnado, né? É a estratégia de nos ensinar a mesma coisa sempre. É uma espécie de eternidade, né? Dentro do tempo. Então, quando a gente começa a ter essa experiência da eternidade dentro do tempo, muitas coisas mudam dentro da gente sem a gente se perceber, e coisas mudam sem a gente imaginar que está mudando, inclusive. Essas mudanças só aparecem, às vezes, no nosso comportamento, às vezes nas nossas ações. Talvez, se aparecer. Né? Mas por isso que a oração mental é tão prezada pelos santos e pela igreja, né? Porque ela nos coloca dentro dessa eternidade no tempo, né? Pois é, Camila, mas é mais do que isso, entendeu? Claro, se você ler apenas as meditações de Santo Afonso, isso já traz uma grande coisa para você. Mas se você medita, para em cada linha, procura entender o que ele está falando, procura imaginar com seus conhecimentos do que ele está falando, procura construir imagens mentais do que ele está falando, tá certo? Você ganha não só intelectualmente, digamos assim, porque você está vendo conselhos, você está vendo frases interessantes, mas você ganha muito mais do que isso. Você ganha um entendimento profundo sobre a espiritualidade católica, sabe? É claro que nas meditações você vai saber de muitas coisas interessantes. Ele cita muitos santos, ele cita muitas revelações aos santos, né? Enfim, por exemplo, as revelações no carnaval agora, o Santo Afonso falou das revelações que Santa Margarida Maria Alacoque teve de Nosso Senhor. Eu pessoalmente não conhecia, né? Que Deus deu a ela a graça de sofrer terrivelmente nos dias de carnaval. Enfim, muitas informações, mas o que você ganha mesmo é com a prática da meditação em si. O texto é só uma desculpa para você meditar, né? Há pessoas que já estão
num desenvolvimento espiritual muito grande, não precisa de texto para meditar. Porque ela já tem os afetos e todos ordenados a Deus. Então ela senta e medita. Mas nós precisamos dos textos. Tá certo? Os santos falam isso, né? Santo Afonso é um texto interessante, mas muitas pessoas usam as próprias Sagradas Escrituras para essa oração, né? Eu não tenho, eu estou falando aqui, mas eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre isso. Nem devia estar falando, devia ter vergonha de não falar em assunto que é tão elevado que eu não tenho a menor autoridade de falar. O que eu estou dizendo para vocês é que eu conheço os livros que falam sobre isso, né? Mas não tenho a menor, enfim. Se alguém tiver coisas para falar sobre meditação, pode falar, porque eu não. Então, é uma boa hora de começar, quem ainda não começou, né, a meditação nessa quaresma, né? Seguir da quaresma agora até a quaresma, da próxima quaresma, as meditações do ano inteiro, né? Certo? E tem várias outras meditações, né, no livro, não só dos dias, né, mas, por exemplo, das festas dos santos, próprias meditações que para os devotos de Santo Afonso, tem várias meditações sugeridas no livro para os devotos de Santo Afonso. Mas, veja, a leitura do texto para a meditação é diferente da leitura do texto como se você pegar o livro aqui e falar, vou ler um negócio legal agora. É muito diferente. Tem as orações iniciais. Tem a resolução que você tem que tomar em cada meditação. Resolução para o dia. Resolução particular. O que você vai fazer no dia. E tem as orações finais. Então é diferente de uma leitura comum. É a única coisa que eu sei que eu posso dizer para vocês. Mas eu não posso. Mas eu enfim... Esse livro vale a pena demais. Eu tinha o tomo 1, doei e comprei o livro inteiro. O livro inteiro é difícil, né? Porque ele é pesadão, né? Mas eu também tenho o livro inteiro. Enfim. É uma coisa difícil para nós hoje em dia. Não, livro... Parar e fazer silêncio. Meia hora, né? Meia hora. É meia hora. A meditação é meia hora. Silenciar, professor. A gente é muito tagarela. Pois é, mas até... A gente tem que pensar, porque você faz a leitura e algo naquela leitura tem sempre algo que nos toca. E você para naquilo e pensa naquilo. Exatamente. Isso é meditação. Naquele ponto do texto. Essa é meditação. Naquele ponto do texto. Exato. E aí você acaba tendo... E isso está do próprio catecismo falando, né? Que a gente tem que ouvir as inspirações. É assim que Deus nos fala. É nesse momento que Deus nos fala. E outra coisa, os santos dizem o seguinte: quando você está lendo um texto e alguma coisa te chamou atenção, pode parar de ler o texto, fica só naquilo. Tá certo? Não precisa falar mais nada, não precisa fazer mais nada no dia. Medita sobre aquilo. Não precisa ler o texto inteiro. Você viu uma frase, ela te bateu, acabou, é aquilo que você tem que... eu acho que é o Santo Afonso que ele fala o seguinte. Não, São Felipe Neri. São Felipe Neri fala o seguinte: se você está rezando o terço, mas te ocorre uma meditação de uma dezena, por exemplo, dolorosa, mesmo que você não esteja rezando o terço da dezena dolorosa, deixa esse sentimento, essa inspiração se apossar de você. Não preocupa com as outras coisas. É porque Deus quer que você, aqui naquele momento, tenha inspiração sobre os mistérios dolorosos e não sobre os gozosos, por exemplo, que você está lendo. Né? Se você está lendo os gozosos e você faz uma relação entre o nascimento do Nosso Senhor e a paixão dele, e essa coisa te pega, pronto, é isso que você tem que meditar ao longo do texto. Não é mais nada. Não é mais nada. A gente tem que seguir as inspirações, porque é através dessas inspirações que você
que Deus te fala, né? Então, a meditação é só uma oportunidade que você dá para Deus, para Ele te falar. É só isso. Né? E Deus fala a todo mundo. Não com a clareza que falou a Santa Catarina, obviamente. Porque nós não somos Santa Catarina. Mas Ele fala a cada um de nós segundo as nossas necessidades. Mas é por isso que a igreja insiste que a oração mental é importante, porque é nessa hora que, se Deus tiver alguma coisa para te falar, Ele vai falar. É nessa hora. Por isso que ela é tão importante. Porque na oração verbal, no texto, a gente fala para Deus. É por isso que o texto não pode ser rezado em silêncio. Mentalmente. Terço é oração oral. Né? Como é a oração oral, o breviário. O breviário não pode ser rezado, lido em silêncio. É proibido. Porque é oração oral. Oração mental, não. Então, mas... Enfim. É triste, né, ver um cara como eu, leigo, miserável, tendo que falar sobre isso, porque não tem padre que fale sobre isso, né? Hoje em dia. Mas enfim. Vocês me desculpem. Porque eu não tenho a menor noção disso aí. Menor noção. Como vocês, e como Camila aqui, eu sou absolutamente analfabeto nisso, tá? Então, assim, por favor, vá aos livros, né? Me escute só nesse sentido, né? De ir aos livros, né? Pois bem, gente. Já estendemos muito, né? O papo de hoje estava muito bom. Então, nós vamos falar muito sobre isso, né? Aqui, voltar a esses temas, enfim. Voltar a comentar sobre essas coisas. Né? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência comigo, as manifestações, os comentários que vocês fizeram, tá certo? Tenham um santo dia, um santo final de semana, né? Na segunda-feira, né, nós recomeçamos aqui a leitura, continuamos a leitura, né, na página 34 da medição, no item 2.5, certo? Sumário e exortação. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.